Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos, bem-vindas. Como estão todos bem? Hoje a gente vai fazer a nossa quinta live. Começamos semana passada, já fizemos o prato que eu fiz durante a live, está queimando. Fizemos um stencil. Começo sempre esperando um pouquinho para as pessoas poderem entrar, mas só para recapitular. Ó, a gente fez o stencil, um prato, o prato pronto tá ali, Juan, se puder pegar. Um outro, nos 3 primeiros dias, na verdade, eu expliquei um pouquinho técnicas mais simples. Técnicas para quem não tem muita experiência, para quem não gosta de riscar. E então, nesse aqui, por exemplo, eu usei o stencil, aquele que a gente usa para artesanato. Boa noite. Oi, Clóris, boa noite. No início a gente fez esse aqui com adesivo, tá? Que pode ser aqueles adesivos também que a gente compra na papelaria da Pimaco. Quem tiver dúvidas, voltem e assistam as primeiras lives, tá? Estão lá no feed até amanhã, tá bom? Amanhã a gente inicia a venda do clube e aí na quarta-feira provavelmente a gente tira as lives do ar, tá bom? As lives que eu fiz, que estão aí ainda, para quem adquiriu o clube, elas se transformam em aula, tá bom? Então, a gente não perde esse material todo. Então, fizemos adesivo, esse outro aqui, que é o stencil, e também a gente fez uma técnica, que para mim também, eu vou confessar para vocês que eu não estou acostumada a fazer, que são esses papéis aqui, ó, o transfer. Tá? Hoje até eu comprei mais, porque eu achei bonitos, como eu tinha falado para vocês, eu vou fazer uns para minha casa, então eu comprei uns vermelhos também, eu quero mostrar para vocês. Esse transfer aqui, queimado ele fica assim, olha que bonito. Esse foi queimado em alta temperatura, tá? Então dá para queimar em baixa e em alta. Ó, ele tava assim, ficou assim. Isso aqui é um teste que eu fiz. Ó, então tem essa possibilidade também para quem não gosta de pintar, de desenho, é uma forma simples de trabalhar. Eu acabei comprando uns a mais hoje para mim e aqui para o ateliê que eu achei bonitos. Esse daqui, ó, eu comprei até para mim que eu vou fazer alguns. Eu vou até mostrar de novo para vocês. Ó, que desenho bonito. Para o tom de vermelho. Tem esse. Tem esse. Lá na Zeramix tem uma infinidade de transfer, tá? Eu tenho só alguns aqui, até porque a gente não faz muito aqui, então acaba não tendo estoque. Esse aqui a gente fez ontem, então tem uma variedade grande. Quem quiser e tiver interesse em ver outros modelos, entra lá na Zeramix. Vou pedir para o Juan anotar. Aí eu vou fazer um vermelhinho com vocês, que eu vou fazer esse para mim, aí eu já mostro, que eu acho que teve bastante gente que me perguntou. Deixa eu recortar aqui, ó, vou fazer dessa forma aqui, no prato. E aproveitar e explicar para vocês, algumas alunas que são do clube online que eu tenho, para quem não me conhece, está entrando pela primeira vez na live, eu sou ceramista. Aqui no ateliê eu dou aula de pintura em cerâmica. A gente já compra as peças prontas, a gente não modela aqui, isso é importante falar. E aí eu ensino a pintura, ou com esmalte, ou com corante, em vários estilos mais modernos, italiano, marroquino, tem muita opção, muita opção.
Quem gosta de peça mais lisa tem opção, quem gosta de peça mais trabalhada também tem. Então eu dou aula aqui no meu ateliê em Moema, presencial, e eu tenho há 2 anos, agora em março vai fazer 2 anos, eu tenho um clube online. Como funciona esse clube? Boa tarde. São 2 aulas mensais, a cada 15 dias a gente tem um horário marcado, pré-marcado. A aula normalmente dura em torno de 1h30 até 2h30, tá? Eu sempre me programo para que o horário seja esse, para não ficar muito cansativo, né? Nem para mim, nem para vocês. Então, a cada 15 dias a gente tem uma aula gravada ao vivo. Então, da mesma forma que a gente vai fazer hoje, acontece no dia do clube. Então, vocês podem tirar dúvidas, conversar comigo. Paralelo a isso, a gente tem um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, as pessoas que compram a assinatura do clube podem participar e fazer perguntas, tirar dúvidas sobre os projetos do clube. Tá certo? Então, desde março de 2022, eu tinha o primeiro clube que eu comecei, chama Clube da Paula Riso. A partir do mês que vem, eu tive a ideia de fazer o Clube da Paula Riso Master, porque tem muita gente que já faz aula comigo, alunas que têm ateliê, que já pintam, que têm já um pouco de facilidade e queriam novidades. E aí eu acabei ficando no impasse, porque eu não posso dar uma matéria, né, muito difícil, e as alunas que estão entrando no clube ficariam totalmente perdidas. Então eu decidi dividir. Então vai ter o Clube da Paula Riso, que é esse que já existe desde 2022, continuam com peças, com técnicas, é bem interessante a gente falar que são técnicas, são menos elaboradas, mas são técnicas interessantes, tá? Com esmaltes, com muita novidade, tá bom? O clube tem o WhatsApp? A Liette está perguntando. Sim, tem um grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, boa pergunta. Ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 18. A gente ficou um período aí de férias, normalmente no fim do ano eu paro uns 20, 30 dias. Ele estava fechado, a gente tinha avisado antes, o grupo estava fechado, mas agora já está funcionando. Então, de segunda a sexta, das 9 às 18, tá? A Naira está falando que o clube é perfeito. Ó, a Naira está colocando uma coisa, ó, estou desde o começo e quero o Master. E foi até bom, porque muita aluna que está no clube, a gente tem um número bem grande de alunas no clube, e muita gente me mandou mensagem: posso migrar para o Clube Master? Acha que eu tenho condição? Essa aluna que mandou, essas alunas que me mandaram, na verdade, elas podem migrar porque elas já pintam, elas têm facilidade. Elas ficaram com dúvidas porque no último projeto eu tive alguns erros. Foi o que eu falei para elas e eu vou explicar, porque eu acho que é uma pergunta recorrente. A gente sempre vai ter um pouco de dúvida, sempre vai ter um pouco de incerteza, mas eu acho que vocês têm que avaliar o nível que vocês estão. Se vocês estão fazendo os projetos com uma certa facilidade, gente, estou falando com uma certa facilidade, não exatamente igual ao meu, tá? Faz parte do processo um pouquinho de, como essa minha aluna falou, tem alguns erros. Isso é normal. Mas se vocês têm material, bastante material, porque o Master a gente vai usar um pouquinho mais de material. As alunas que têm ateliê, que dão aula, tem bastante aluna que dá aula, eu acho que vai ser muito importante, porque a gente vai ter um conteúdo diferente e um pouco mais sofisticado, mais elaborado. Se vocês têm, então, material, vontade de aprender, de melhorar, e vocês têm tempo para conseguir fazer o projeto, eu acho que é uma boa vocês migrarem. Mas aí a avaliação é individual, tá, gente? Eu posso dar uma ajuda para uma ou outra, tem algumas pessoas que são óbvias que podem mudar, mas as que tiverem dúvidas, eu acho que vocês têm que fazer essa avaliação. E aí,
à medida do possível, se eu conhecer a pessoa, eu posso falar. E também tem uma coisa, quando vocês migrarem para o Master, o valor do Master é diferente do clube da Paula Riso. Tem um valor mais alto, porque os trabalhos são mais elaborados, eu vou precisar de mais tempo para me dedicar às peças do Master, um pouquinho mais do que as do clube da Paula Riso. Então, ele tem um valor diferenciado. Quem quiser migrar, pode pagar a diferença. E aí, o que eu fiz assim, vocês vão continuar também no clube da Paula Riso. Então, se vocês pagarem essa diferença, vocês conseguem participar dos dois clubes. Eu acho que vai ser muito bacana para vocês, porque vai ter muito conteúdo. Para quem tem ateliê, é o caso da Naira, eu acho que tem que migrar mesmo, não tem nem muito o que pensar. E ela também já pinta bem, ela já veio aqui para o evento presencial. A Samanta também pode migrar. Então, essas pessoas que já estão aqui há um tempão, que estão desde o começo, com certeza. Tá certo? Então é isso. Ó. Só vou avisar o valor do. Eu acho que ontem eu falei meio por cima. O valor do Clube Master, o valor dele é 260. Agora a gente está com uma condição de lançamento. Provavelmente por uma semaninha, não mais do que isso, ele vai sair por R$ 200, tá bom? As duas aulas por mês e o grupo de WhatsApp que vocês podem participar. Tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, vão me perguntando e eu vou falando para vocês. Gente, vocês querem que eu mostre mais uma vez esse papel? Não sei se todo mundo que está aí já viu. Posso mostrar rapidinho antes de começar. Hoje a gente vai continuar esse prato aqui, ó. Eu vou fazer o fundo, eu mostrei ontem. Eu sei que quem assiste de segunda não assiste às vezes de fim de semana, então vou fazer tudo de novo. Eu vou mostrar de novo então, gente. Deixa eu só mostrar antes o prato, ó. Eu tô fazendo esse aqui, tá? Só que eu tô usando tons de vermelho. Eu vou fazer parecido, cadê a jarra? Com uma jarra, a minha jarra aqui do ateliê, que todo mundo gosta. E eu vou, tá aqui, ó, deve estar aqui. Aqui, ó, Juan. Aqui. Eu tenho uma jarra aqui que é muito. Todo mundo gosta das cores, então eu resolvi fazer o prato parecido. Tá? Então o desenho é o mesmo. Quem tá no clube já me viu pintando esse prato, porque eu pintei em dezembro, esse aqui, ó. E aí agora nas lives eu tô fazendo uma cor diferente. Eu assisto as lives no outro dia para ver os defeitos, o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, aí eu reparei. Vocês já repararam que esse prato está totalmente torto, gente? Falei, deixa eu falar, porque quem vê não tem essa... Ele está com defeito, tá? Ele deu uma entortada no forno. Mas foi um probleminha do prato. Mas como eu achei que ele está bonito, vamos lá fazer? Então, eu vou primeiro fazer esse papel, esse transfer, e aí depois a gente começa com o prato. Se vocês tiverem dúvida... Ó, gente, esse desenho é super bonito. Tá de ponta cabeça? Não, assim. Tá bonito, né? Ó, eu vou colocar uma metadinha, como eu fiz nesse aqui. Ó, esse aqui eu vou apagar, eu só tava testando. Esse aqui é um azul, eu vou fazer hoje uma versão avermelhada. Ó, a gente coloca aqui. Esponjinha. Ah, detalhe que eu sempre gosto de falar. Lembram que eu sempre pego no pé de vocês? Tem que limpar as peças antes de começar a trabalhar. Ó, então a esponjinha, isso aqui é a esponjinha que tá limpa. E eu passo uma esponja molhada para tirar a poeira. Quando a peça já tá começada, que nem esse prato, normalmente a gente
quando tem peça começada, não deixa tanto tempo parada. Mas se ela tiver muito tempo parada, que nem agora, o pessoal vai voltar às aulas, ó, a gente pode pegar um pincel e dar uma varridinha para tirar a poeira, tá? Eu não deixo fechado, tem gente que deixa com plástico, eu não deixo, que eu acho que não tem necessidade, mas a gente tira a poeira. A Márcia está perguntando na alta, a cor muda. Márcia, esse daqui foi queimado na alta, ó. Ele muda um pouquinho, né? Principalmente, depende também muito do barro. Se for um barro tabaco, ele vai escurecer ainda mais. De uma forma geral, ele escurece um pouco. Ó, então, não esqueçam de limpar as peças, gente. É importante isso. Então, vamos lá fazer esse aqui juntas, ó. Vou colocar esse pedacinho. É bem bonito esse desenho, ó. Aí eu tô molhando eu tenho um pedacinho de esponja, tira todo o excesso de água, mas tira bem, tá, gente? Para não ficar muito molhado, porque ele borra às vezes. Ó. E aí a gente vai forçando a esponjinha, ainda tá um pouquinho molhado. Ó. Eu não gosto, cada pessoa tem uma forma de trabalhar. Eu não gosto de ficar esfregando muito, eu tenho medo que borre, tá? Ó, mas eu tô pondo força, não sei se dá para ver, tô colocando força para sair bastante a tinta. Na verdade, o que é esse transfer? É um papel, parece um papel manteiga, com uma tinta que é própria para ir para o forno, tá? Então, é um transfer para cerâmica. Algumas meninas falaram que tem na Shopee. Eu honestamente ainda não comprei, mas parece que tem também na Shopee. Não, Nini, ainda não comecei. Comecei só com esse papel. Não perdeu nada por enquanto, não. Ó, então vou molhar mais um pouco, tira bem o excesso. Vocês vão ver que ela já vai começar a sair, ó. Ó, aonde tá pronto. Forçar mais um pouquinho. Na AliExpress, a Samantha tá falando. E ontem, acho que a Samantha tinha dado um endereço também, né? Ah, não, a Samantha deu do Stencil. Gente, se alguém conhecer mais algum lugar, é só colocar aí, tá? As lives servem também pra gente trocar informação. Ó, começou a sair. O azul, falar para vocês que o azul ele sai mais facilmente. Estão vendo que o vermelho demora um pouquinho mais? Eu acho que tem a ver com a qualidade do pigmento que foi feito. Mas de qualquer forma, é uma técnica muito fácil de fazer, né? E fica muito bonita. Para quem não gosta de pintar, é uma ótima opção. Ó, tô olhando aqui o que tá saindo. Depois do outro lado, eu vou fazer um stencil. Eu vou tentar fazer para amanhã, para vocês verem como vai ficar. Depois eu vou começar a fazer o prato e vou explicar para vocês que todo mundo sempre me pergunta a diferença entre esmalte e corante. Ah lá, a Samantha está falando que só faz trabalhos com transfer. Ela transfer. Eu preciso até entrar para ver. Eu acho que foi dessa moça mesmo que eu acabei vendo e gostei. Ela inclusive tem uns transfer parecido com aquele que eu fiz, né, ontem. Ó. Ainda tá um pouquinho claro, eu vou tentar tirar um pouco mais.
Tô sentindo, gente, que o vermelho é mais difícil que o verde de sair. Agora tá indo mais, ó. Vocês têm que entender o ponto da esponjinha, tá? Se ela tiver muito molhada, a gente borra. Se ela tiver muito seca, a gente não consegue mexer muito. Ela fica muito áspera. Tem que estar, ó, esse ponto que tá agora tá perfeito. Eu hidratei e tirei todo o excesso. Ó, a gente vai passando. É bem simples fazer, tá, gente? Eu acho que tem. Se aumentar mais a água, pressionando. Ah, acho que é Berta o nome dela. Tá falando que utilizou mais água, é isso? Ó, estou colocando aqui. Eu tenho medo de colocar mais água e borrar, gente. Ó, olha que bonito que fica. Aqui, esse aqui tá ficando mais marcado. Ó. Tá dando pra ver? Eu não vou tirar agora, porque senão eu vou borrar. Vou passar mais um pouquinho aqui. Então, na verdade, é uma tinta de cerâmica, tá? Isso aí tem bastante gente que pergunta se pode ser qualquer transfer. Não pode. Tudo que a gente usa é uma tinta que tem que ir para o forno e que aguenta 980. Esse transfer aqui, eles aguentam até 1230, tá certo? É um vermelho coral bem parecido com esse que eu usei ontem com vocês, para pintar iniciar a pintura do prato. Ó, acho que agora já tá escurão. Fica parecendo um pouco aquela louça inglesa, né? Então aí, gente, só vai mudar o desenho, tá? Escurecer um pouquinho mais aqui. Amanhã eu vou fazer aqui do lado um stencil para vocês verem. Hanna, aonde, de quem é esse transfer? Esse transfer a gente tem a venda na Zeramix. Eu nem vou falar para vocês que eu tenho, porque eu tenho muito pouco. Então entrem no site da Zeramix, que lá vocês têm. O Juan vai anotar o nome de novo, o arroba deles. Na porcelana não. Na porcelana não, porque essa tinta precisa de uma temperatura mais alta, tá? Na porcelana tem os decalques que são bem bonitos também. A porcelana é uma terceira queima, né? Ah, a Cris está colocando. Lá, gente, na Zeramix tem uma infinidade de papel, vocês vão ficar malucas. Eu hoje pedi algumas para mim, porque como eu falei para vocês, eu não tenho aqui, eu tenho poucos modelos, então nem falo que eu vendo. Ó, aqui mais um pouquinho. Dá pra gente ir tirando, fazendo com, ó. Ó que lindo que fica. Aqui a gente tá com um ar tão forte que eu acho que também atrapalha um pouco, mas ó, vamos tirar devagarzinho. Esse aqui eu vou queimar um pouco mais alto, porque como eu estava falando para vocês, esses daqui são da minha casa, eu estou fazendo alguns para usar no dia a dia, ó. Então chama Paper Transfer, acho que é isso assim que chama. A Rua marcou aí, na Zeramix vocês conseguem comprar, tá bom? Vem uma folha, tamanho A3, aí vocês podem ir recortando. Ó. Precisa esmaltar, tá certo? Precisa esmaltar porque ele não tem brilho, tá?
Então a gente deixa secar, esmalta, como eu falei para vocês. Esse aqui eu vou dar um acabamento aqui do lado. Olha que lindo que é, gente. Eu achei lindo esse trabalho. De repente dá até também para juntar com outro, ó, colocar aqui, enfim, tem um monte de opção. Para fazer aparelho de jantar, às vezes é interessante. Ele não é dos materiais mais baratos, vou ser bem honesta para vocês, mas vale a pena. Vamos lá fazer agora esse aqui? Então, se alguém tiver dúvidas, mande mensagem, tá? E para comprar, Zeramix. Na Zeramix tem tintas também, tem pincel, tá bom? Eu tenho o material aqui à venda, mas eles também têm, tá bom? Eu gosto de deixar uma opção a mais para vocês. Gente, hoje eu tinha comentado com vocês que a gente vai falar a diferença entre os esmaltes, entre os SCs e o EZ. É bonito e prático, exatamente, Adélia. Então aqui a gente tem um SC, um SP e um EZ. Os dois são vermelhos e esse é rosa. Eu vou pegar o catálogo dos SCs e dos EZs. Gente, qual é a diferença principal? Ontem eu falei, hoje eu vou repetir, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Quando eu preciso fazer a pintura, eu preciso de cor, preciso de pigmento, eu uso sempre EZ. Então, se eu estou fazendo esse italiano, como esse aqui, ó, vou mostrar em um já pronto. Eu usei para a parte da pintura, corante, tá? EZ. Lembram que eu falei ontem para vocês que tem uma diquinha? Quando a gente quer colorir, a gente usa EZ. Então, o EZ dá cor. O SC, ele dá cor e dá brilho. Porque além dele ter o corante, ele ter a cor, ele tem vidro na composição. Então, ele já tem um brilho dele. Então, se eu fizer uma peça todinha de SC, inteirinha de SC, eu não preciso esmaltar. Não preciso passar o transparente por cima, porque ele já tem brilho. Então, ó, eu faço essa colinha para as alunas. EZ pinta, SC pinta e dá brilho, tá bom? Ele é um esmalte, tá? Existem outros esmaltes, mas a variedade é muito grande. Eu vou explicar para vocês só esses dois aqui, porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês, tá? Então, ó, lembrem bem. E eu sempre falo para as alunas assim, ó, o vidro é menorzinho, significa que ele não tem o esmalte, ele não tem o vidro, ele é só tinta. E esses daqui que são maiores, eles são tinta e brilho. Ó, já estava esquecendo. Por isso que é... Ah, já estava esquecendo da live. Ó, gente, que bom que deu tempo de você entrar. Depois volta para assistir o início. Ó, gente, aqui... Tá de ponta cabeça? Tá. Aqui são os esmaltes, tá? Tem uma quantidade grande, ó. Vocês estão vendo? Amarelo, rosa. Tem bastante opção. Esse que eu vou usar aqui é o número 1. É esse aqui, tá? Então vejam que tem uma diferença dele. Ele tem brilho depois que queima, então a gente sempre olha pelo catálogo, tá? Esses catálogos normalmente em ateliê tem. Quem não tem esses catálogos no ateliê, tem o de papel ou então dá para entrar na internet. E esse vermelho, que é essa tinta com bolinhas, ó, que a gente chama de SP, também é um esmalte. Só que qual é a característica do SP? Ele tem essas bolinhas. Então, esse aqui que eu estou usando, ó, é o vermelho. Olha a diferença. Que é antes da queima, né? E aqui depois da queima. Então, ele é basicamente a mesma coisa que o SC, só que ele tem na fórmula alguns elementos que quando queimam dá esse aspecto de bolinha branca. No laranja a gente tem bolinha branca, um pouquinho de verde, no amarelo um pouquinho de marrom. Cada cor tem uma característica, mas tudo isso vocês conseguem entender aqui no catálogo, seja aqui nesse de vidro ou no de papel,
tá bom? Não dá para decorar tudo, nem tentem, gente, decorar tudo, porque é em vão. Eu trabalho com isso todo dia, alguns eu sei de cor, tipo, eu sei que esse é o 212, esse que eu uso muito é o 274, mas não adianta querer decorar, tá? Às vezes tem aluna que me pergunta, eu não consigo gravar. Eu sei, por exemplo, que rosa é o 1, que o vinho é 3, mas são poucos, não dá para decorar tudo. Na verdade, eu não tenho nem essa exigência comigo mesma, tá? Então, esses daqui, ó, são SC. O SC, acho que é soninha, né? Boa pergunta. O SC a gente consegue queimar em baixa, que é 980, até 1230, 1250, a gente consegue trabalhar com esse esmalte, tá bom? Ele aguenta alta e baixa temperatura. Não precisa esmaltar. Então, se eu tiver aqui, ó, vou mostrar para vocês, esse prato aqui que eu fiz aqui nesse fundo, estão vendo que eu fiz um azul e aqui um cinza com SC azul e cinza. Aqui eu vou fazer com rosa e vermelho. Aonde eu passei esse pedaço, eu não vou precisar esmaltar. Na última aula amanhã eu vou mostrar para vocês, tá? Não preciso passar esmalte porque ele já tem brilho. Agora, onde tem o EZ, sim. Então, eu vou passar um esmalte só no pedaço que tem EZ. Dá para passar em cima de tudo para ser mais prático? Dá, mas não precisaria se fosse uma peça só com SC. A Márcia está perguntando qual a diferença deles na aplicação da técnica. Consegue fazer sombra com SC? Márcia, a gente até consegue fazer sombra, mas não fica exatamente igual, porque o SC, como ele tem o esmalte que eu falei para vocês, ele abre um pouco mais, ele não é tão intenso. Então, eu prefiro normalmente, quando for sombra para flores, para italiano, eu prefiro fazer dessa forma que eu faço. As pinturas com EZ e os fundos com SC. Mas tem gente que só trabalha com SC. Tem ateliê que só trabalha com SC, seja na sombra, seja na corda seca. Aí é uma opção de cada pessoa. Para o estilo de pintura que eu faço, que é bem detalhado, cheio de sombras e tal, eu consigo melhor fazer as sombras mais firmes, mais intensas, usando o EZ. Então, eu optei por usar EZ também. Se esmaltar EZ, não vai fritar, não vai, Lígia. EZ, a gente pode passar esmalte em cima do SC, não vai fritar. Raramente a gente tem excesso de esmalte que frita. Fritar é uma expressão que quem faz cerâmica usa, que é borbulhar, tá? Normalmente na porcelana a gente tem muito esse problema. Se a gente coloca um pouquinho de óleo a mais ou tinta a mais, ele frita, ele borbulha. Na cerâmica isso é muito difícil acontecer. Tem algumas técnicas, algumas até que eu ensino no clube. A gente passa 5 camadas de esmalte e nem assim ele frita. É muito raro fritar. Eu tenho uma aluna que faz bem gordo o fundo. A Samanta que está aqui assistindo, ela faz corda seca, que é bem grosso. É muito raro fritar, nunca vi fritar. Corda seca é só com esse C? Elaine, eu como só uso tinta da Meiko e da Duncan, só uso tinta importada, eu só faço SC, só faço corda seca com SC. Mas quem usa tinta nacional tem várias outras opções. E é assim, vamos fazer com SP, tá? Mas, por exemplo, com o EZ não é bacana, mas tem outras opções de tinta nacional, de tinta importada, mas assim, aqui no ateliê a gente faz com SC ou com SP. A gente vai fazer agora. Ó, e esses daqui são os EZs que eu falo para vocês olharem sempre no catálogo. Esse aqui é o 57, os 23 que eu usei, então eles mudam bastante, tá? Sigam sempre o catálogo. A não ser que vocês já tenham experiência e não precisem usar o catálogo, mas o ideal é a gente seguir por ali. Usamos esmaltes da Hobby e da Triarte. Exatamente. Tem outras opções, que é Hobby e Triarte. Eu não uso, eu já uso esmalte pronto, então são esses daqui. Mas esses que a
que a Samantha está falando são muito bons também. Queria saber se com EZ não dá para fazer. Não, não dá para fazer corda seca. Eu tenho medo. Tem até alguma aluna que faz, mas eu tenho medo de estourar. Gente, eu vou fazer o fundo agora. Lembram que ontem eu mostrei para alguém? Eu estava apagando aqui. Deixa eu só arrumar essa pontinha e aí a gente já começa a fazer o fundo. Eu separei aqui uns pincéis pra eu mostrar a diferença para vocês de filete, do que eu uso para fazer o fundo. Ó, esse aqui, deixa eu só dar esse acabamentinho aqui. Sim, você pode usar o CN da Duncan. Eu não sei se essa pessoa chama Ramires. Pode usar o CN da Duncan e o SC são a mesma coisa. Provavelmente ela é do Chile, né? E no Chile tem mais Duncan do que Meiko mesmo. Mas é a mesma coisa, pode usar. Tem muita gente que ainda tem bastante CN, tá, gente? Quem tem CN pode substituir. Ó. Eu mesma tenho algum CN, eu só não uso, porque como eu dou aula, aí as alunas às vezes não têm substituição. O prato foi riscado com grafite? Sim, com lápis Bic. Ó, o lápis que a gente usa para riscar, Bic Evolution HB, tá? É esse aqui, porque ele não tem óleo. A Raquel está perguntando, acho que está respondendo para a Soledad. SC e CN são a mesma coisa, só muda a fábrica. Então, a gente risca com esse aqui ou para um carbono próprio para cerâmica. Gente, a aula de ontem eu ensinei as volutas, como eu faço para pintar. Então, quem não assistiu ontem, ainda está lá no feed, tá? Volta para assistir, tem bastante conteúdo aí, tá bom? Então, ó, aqui vou rapidamente só explicar. Ontem eu vou colocar o lápis. Ontem eu usei 31, 23 e 74, tá? Para fazer os tons de azul. E para o vermelho eu usei EZ 57 e 55. 57 e 55. Agora hoje eu vou usar SC rosa e o SP vermelho, tá bom? O que é corda seca? Já vou te explicar. Ó, aqui é o lápis. Vou pôr. Será que deu? Corda seca é um estilo de pintura em que a pintura fica bem grossa. A gente passa um lápis ou uma cera para isolar uma cor da outra. Então, quando a gente queima, aqui, por exemplo, ó, já vou explicar sobre o lápis. A corda seca é assim, a gente, se fosse fazer aqui, a gente passaria uma cera e encheria de tinta nos dois lados, na emenda. Aonde tem a cera, como ele não pega, ele derrete, vai ficar um espacinho vazio. Então, a ideia da corda seca é essa, a gente fechar os desenhos desde que tenha um isolante no meio. Seja uma cera, seja um lápis engordurado. Então, tem várias opções de fazer. Não deu para ver a referência. Ó, o lápis chama HB. Vou pedir para o Juan escrever HB Evolution da Bic. O Juan vai escrever. Por que esse lápis é importante? O lápis é da Bic Evolution, exato. Por que esse lápis é importante? Porque ele não tem gordura, tá? Lembra que eu falei para vocês, em algum momento das lives, essa tinta, essa técnica não combina com gordura. Então, a gente tem que usar esses daqui que a gente compra em papelaria, tá? Quando errou, dá para apagar? Dá.
ou com lápis borracha, ou com borracha branca, ou com uma lixinha. Ó, lápis borracha também é bem bacana, aqueles lápis de que compra na papelaria, tá? Tentei imprimir esse risco, uma parte tá mais clara e na hora da impressão não fica muito nítido. A Rita que tá falando. Eu vou dar uma olhada, eu não sei como tá no. Eu fiz aqui, mexi no telefone errado. Eu não sei como tá no grupo para vocês, no formato que tá. Mas você pode repetir, porque ele é exatamente igual, tá? Tem como você, o lado que tiver. A gente vai tentar corrigir, mas se não, você é o mesmo desenho, só para você entender. Ó, ele é repetido. É como se fosse um espelho, tá bom? O meu telefone aqui deu pau, por isso que eu não estava vendo. Agora acho que ainda não estou conseguindo ver. Bom, vamos começar a fazer o fundo? Rita, se você não conseguir, entre em contato com a gente. Ó, vamos começar o rosa? O rosa e usando o lápis Evolution, às vezes depois da queima fica cheio de furinhos. Boa pergunta. A Elaine falou. Isso às vezes acontece. O que pode ser? Duas coisas. Ou você colocou muita força e aí você afundou um pouquinho a área, não entrou tinta, ou o esmalte que você está usando não fixa tão bem no filete, porque deve ser principalmente no filete, né? Então, pode ser isso. E lembram que eu sempre. Ou então é a qualidade do esmalte. Lembram que sempre. A gente já vai tirar os comentários. Lembram que sempre eu explico, ó, eu expliquei ontem, para a gente tirar o excesso do grafite sempre antes de pintar porque ele fica e esse excesso às vezes é que dá esse furinho, tá bom? A gente vai tirar os comentários agora, depois a gente volta a colocar para vocês tirarem a dúvida. É legal porque hoje tem bastante gente com bastante dúvida e eu quero responder para todo mundo, é só para não atrapalhar mesmo. Ó, então vamos lá. SC é a mesma coisa que CN, escolhi uma cor que eu quis, que combine direitinho com o meu desenho. Só para falar também, gente, na turma master do clube que eu estou fazendo, a gente vai ter uma aula de combinação de cores, que muita gente me pergunta como eu chego nas cores das peças, tá? Vamos ter também mais aulas de queima. O pessoal, tem bastante gente que já tem forno, tem gente que é professor, então vão ter algumas aulas mais didáticas, vamos dizer assim. Ó, a tinta já vem pronta, tá? Essa tinta eu posso amassar bastante. O que é importante para vocês aprenderem agora? O ponto da tinta. Esse vidrinho eu acabei de abrir, então ele tá novo. Vocês estão vendo que ele tá meio molinho, mas ainda não tá no ponto, ó. Eu sempre explico para as alunas, ó, ele tá pingando, mas não muito. Eu venho com água, isso aqui é água limpinha, filtrada, vou pingando aos poucos, tá? Aos poucos mesmo, gente, senão a gente perde a mão da textura. Amassa bem, amassa mesmo, gente. Às vezes a tinta tá guardada há um tempão e ela fica um gruminho, ela resseca. E aí parece chatice, mas forma um defeitinho, fica um gruminho aqui, a gente não percebe, e a hora que queima, ela estoura, ela frita, como disse a minha amiga ali. E aí, às vezes, a gente fica com uma peça defeituosa. Esses detalhes são importantes vocês prestarem atenção, tá? Ó, agora tá quase. Eu gosto que ele fique assim, ó. Agora tá bom. Ó, ele pinga mais facilmente, tá vendo? Nesse ponto, tá bom. Sempre a gente presta atenção quando tá calor, começa a secar, volta a colocar água, tá? Não descuidem disso. Os pincéis que eu uso para fazer a gota. Eu gosto de usar, cadê que eu peguei errado? Eu gosto de usar pincel assim, ó, longo. Para mim esse aqui é o melhor que a gente tem. Esse é o 3050L. É um liner da Princeton. Ontem eu mostrei para vocês tô procurando aqui,
um da Condor, que é um filete, que tem um preço um pouquinho mais baixo. Esse pincel que eu estou mostrando para vocês não é um pincel super barato. Eu não estou achando o meu pincel da Condor. Daqui a pouco eu acho, gente. Tava aqui ontem que eu mostrei. Acho que a Glória deu uma limpada e tirou. Ó, mas o código da Condor é 52200, tá? Eu vou usar esse aqui e a gente vai começar. Como eu faço o filete? Ó, tá aqui. 42200. Ó. Tá? Esse aqui também é bom para fazer filete. Só que ele é um pouquinho mais grosso. Gente, ó, na hora de fechar, acho que alguém fez assim, ó, e estraga o pincel, tá? Então tomem sempre cuidado. Eu, inclusive, nem uso essas pontinhas justamente por isso. Então dá para usar tanto esse aqui é um bom pincel, gente. 42200. Para quem tem ateliê, para revender é legal. Para quem está começando e não quer investir num pincel muito caro, é uma ótima compra. Todos os pincéis da linha Condor são bons. Eu vou usar esse aqui que é mais fininho. Então, ó, o ponto da tinta é importante. A peça tem que estar limpa. Ó, tô fazendo várias vezes, gente, para vocês verem. As explicações são importantes, tá? Molho a tinta, tiro o excesso. Eu vou fazer a parte de dentro com esse rosa e vou fazer, como eu fiz nesse meu aqui, essa borda só, tá? Vou dividir, ó. Aqui vai brecar, daqui para cá vai ser rosa, daqui para cá vai ser o vermelho. Como que eu começo o fundo? Eu gosto de fazer sempre o contorno. Então, ó, encham o pincel de tinta. Prestem atenção agora, porque é uma matéria que... eu já estou achando que eu sou professora. É uma matéria que é fácil fazer, mas eu sempre vejo tinta manchada. Então, alguns segredinhos eu gosto de passar. Detalhe, gente, às vezes a gente quer que a peça fique manchada de propósito, mas aí é outra coisa, tá? O importante é a gente saber fazer lisinho e em um ou outro trabalho a gente querer fazer manchado. Ó, primeiro eu faço o contorno. E eu não faço contorno assim, ó, esticando sem tinta no pincel. Eu já faço o contorno com muita tinta. Ainda vai o filete, tá? Então, eu ainda vou dar acabamento nisso, mas primeiro eu tô fazendo o contorno para vocês entenderem como é. Aqui, que é um espaço maior, vai dar para vocês verem bem. Então, ó, enche o pincel de tinta. Quando ele tá dando a impressão que ele vai pingar, a gente faz esse contorno grosso, ó. Repararam que são 2 ou 3 pinceladas? Não dá para eu fazer uma pincelada longa, como se eu estivesse escrevendo? Não tem tinta suficiente no pincel para ter uma pincelada tão longa. Então, tem que ir fazendo aos poucos, não tem jeito. Ó, pego aqui. Aí aqui, onde eu vou preencher, o que que eu faço? Aqui também, ó, eu ponho tinta, também faço umas 2 pinceladas só, paro e pego mais. Eu vou mostrar mais pertinho para vocês, mas ó, ele tem que ficar bem gordo, ele tem que ficar alto. Às vezes a gente passa a mão, fica até um degrauzinho, tá? O que normalmente as pessoas fazem é o seguinte, ó, vão puxando para aproveitar a tinta. Não pode fazer isso. Isso aqui é o que faz a tinta manchar. Então, ó, faço o contorno. E na dúvida, para quem perguntou se frita, na hora de pintar, se vocês acharem que ainda tá muito baixinho, tá sem relevo, pode passar mais uma vez. É muito difícil dar problema porque tem muita tinta. O problema dá quando falta tinta, tá? Ó, então, reparem, prestem bem atenção na forma que eu pinto, ó. É bem pouquinho que eu estico o pincel. Eu gosto de trabalhar, repararam que a mão tá apoiada no dedinho, que eu sempre apoio para fazer sombra, o que for,
E para fazer a gota, eu deixo o pincel um pouquinho mais em pé, para a tinta descer mais facilmente. Se eu ficar fazendo assim, ó, a tinta demora para descer. Então, ó, eu sempre faço com o pincel mais em pé. Repararam que a forma que a gente pega, que eu pego o pincel para pintar, é diferente. Ou para fazer gota, eu pego mais embaixo, para ter um pouquinho mais de controle. Ó, então segura aqui. Deu para entender, gente? Isso eu faço fundo para tudo que eu tiver que fazer de fundo vai ser dessa forma. Existe a possibilidade, tem gente que usa o SC como esmalte, fazendo de que jeito? Passando 3 camadas, dá para passar. Se a gente quiser fazer numa área grande, dá para pegar um pincel largo e passar 3 camadas, tá? Mas aí depende do que vocês estiverem trabalhando. Para fazer fundo assim desenhado é isso, ó. Primeiro contorno, e depois preenche. E aí, assim, ó, por que tem bastante gente que me pergunta, por que faz primeiro o contorno? Porque se eu não fizer o contorno, vou mostrar aqui para vocês, ó, vou acabar esse pedaço e vou mostrar para vocês por que eu preciso fazer o contorno. Ó, aqui fechei, ó, ele tá bem alto, vou mostrar. Tá dando para ver? Ó, se você fizer o fundo sem fazer o contorno antes, também dá. Mas a gente corre o risco de ficar picotado, ó. A gente fica picotando o desenho, ó. Aqui, aqui. Então, se você fechar esses limites, os contornos, fica mais fácil de ficar uma pincelada mais bonita. E a tinta vai ter um limite para não abrir para a lateral. Então é importante, ó, se vocês olharem de perto esse pedaço que eu não fiz o contorno, vou mostrar para vocês. Dá a impressão de que ele vai ficar picotado aqui, ó. Ó. Então esse rosa é um rosa bem clarinho. Que eu falei ontem, são cores que eu quase nunca uso para italiano, mas nesse prato eu tô querendo fazer ele bem coloridão, então sair um pouquinho dos azuis. Ó, quando chegar um ponto, vocês vão sentir, principalmente se for um pincel filete mais fininho. Vocês vão ver que aqui, ó, a parte de cima, ela começa a ressecar. Então, o que a gente faz? Tem que lavar e começar novamente, tá? Senão ele começa a formar como se fosse uma nata na parte de cima do pincel e atrapalha bastante isso para a gente fazer a pintura. Outro detalhe também que tem que prestar atenção, a textura da tinta. Agora eu vou fazer esse pedacinho e já vou testar. Se ela estiver ficando grossa, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Tem que ficar tomando conta da tinta. Ó, então eu vou fazer esse pedacinho. Como fico com a luz aqui, ele já tá querendo endurecer, mas acho que ainda dá para fazer esse pedacinho. Quando eu vou fazer um trabalho maior, eu ponho um pouquinho mais de água e sigo com o trabalho. Sempre tomem cuidado para não ficar diluindo demais a tinta. Às vezes a gente põe um monte de tinta no azulejo, vai diluindo, diluindo. Chega uma hora que é só uma poça d'água colorida, não é tinta. Então, isso também é uma coisa que eu ensino para as alunas. Reparam que eu ponho pouca quantidade de tinta. Eu não gosto de pegar o azulejo e encher de tinta. Eu acho que é fácil da gente se perder na textura da tinta, tá? Fora que gasta tinta demais sem necessidade, porque acaba esticando em todo o azulejo. Infelizmente, o material que a gente usa não é um material barato, então sempre explico para as alunas a melhor forma de guardar pincel, guardar tinta, porque é judiação perder, né?
Assim como eu falei ontem, quando a tinta tá limpa, dá para recolher e guardar sem problema algum. Essa daqui, por exemplo, depois eu recolho e guardo. Eu só não guardo se ela tiver suja de uma cor para outra. Aqui deu um pinguinho de nada. Não sei nem se dá para ver. Mas acontece isso várias vezes. Dá para tirar? Tem gente que fica desesperada, passa papel ou passa lápis borracha. Não pode limpar enquanto está molhado. Se eu for limpar agora que está molhado, eu vou borrar ainda mais. Eu vou pegar a aguinha e vou misturar tudo. Então, deixe secar, tá? Eu vou fazer esse meio também. Como eu falei para vocês, esse prato é super trabalhoso. Eu vou fazer um quarto, esse pedacinho, tá? Que eu não vou conseguir pintar inteiro. Mas depois eu vou fazer esse rosa aqui no meio. Agora eu quero mostrar para vocês o vermelho, que é o SP, como que a gente usa. Lembram que eu falei para vocês sobre as pedrinhas que eles têm, as pintinhas? Gente, nesse prato também eu vou ensinar vocês a usarem o liner, tá? Que é essa bisnaguinha aqui que eu uso bastante. Ó, peguei até uma vermelha aqui, que é a cor que eu vou usar, para ensinar para vocês como que a gente corta e usa. Provavelmente a gente vai fazer amanhã, tá? O SP, lembram que eu falei? É a mesma coisa que o SC, só que com as bolinhas que vem dentro na fórmula dele. Como que eu faço para misturar? Eu posso amassar igual eu amassei o outro? Não. Eu dou uma misturada sempre com a ponta da espátula para vocês não amassarem as bolinhas. Senão vocês tiram o efeito da tinta. Ó, ele tá bem grosso. O SP eu até deixo um pouquinho mais grosso do que o SC, justamente para não ficar mexendo muito com ele. Ó, eu misturo com a ponta do pincel. Ó, toma cuidado, porque se a gente amassar, não sei se vai dar pra ver, mas a gente esmaga as bolinhas. Ó, acreditem em mim, que não tem nenhuma. Mas não façam isso que eu tô fazendo aqui, tá? Vou fazer isso aqui. Eu acho que já tá no ponto, ó. Eu uso um pouquinho mais durinha mesmo. Da mesma forma, o mesmo pincel, poderia usar esse ou esse da Condor, tá? Vou fazer também o contorno, é exatamente a mesma coisa. O que muda entre o SC e o SP são essas bolinhas, então a forma de misturar tem que ser um pouco mais delicada. Então, ó, faço o contorno, faço o contorno. Como ele tá um pouquinho mais grosso, ó, ele vai ficar também bem alto, tá? Aqui na emenda eu fecho. Ó, aqui eu fecho. Acaba aqui, ó, eu expliquei para vocês, a gente faz dos dois lados, né, nos dois extremos que eu tenho que fechar, e aí vem e vou fechando. Dessa forma fica até mais gostoso trabalhar do que ir fazendo sem o contorno. Ó. Gente, quem tiver dúvida, daqui a pouco a gente abre os comentários e vocês fazem as perguntas, tá? A gente só tira para não atrapalhar a tela aí para vocês olharem a forma que eu pinto. Ó, então anotem aí, esse pincel é um pincel bem bacana para quem vai viajar, tem possibilidade de comprar, é uma ótima compra, é o 3050L, que é o liner, tá? É um filete bem fininho. Vocês vão ver que eu vou fazer o filete amanhã. Ele é bem gostoso de trabalhar. Quem usa esse pincel depois não quer comprar outro. Esse da Condor é bom, uma boa opção. Vou mostrar para vocês. 422,00. Ó, bem gordo. Repararam que eu estou exagerando na tinta? Não precisa ter medo de fritar. E aí tem gente que fala, nossa, usei um vidro inteiro para fazer uma peça.
às vezes a gente usa, gente. Não dá para economizar nessa hora, tá? Porque, de repente, você quer fazer uma peça fechada, e aí você estica demais, fica um fundo manchado, não compensa, tá? Ó. Então, esse aqui é o SP274, ele vai ficar bem vermelho, um vermelho bem intenso. Essa cor é linda para usar em Natal. Esse liner que eu vou explicar para vocês também é outra ferramentinha que ontem até eu falei, para quem está começando é bom ter. A gente usa para bastante coisa, o preto e o branco. O SP, da mesma forma que eu expliquei para vocês, o S, que é o SC, vocês podem passar 3 camadas, uma na sequência da outra, para fazer um fundo bem fechado. Também tem essa possibilidade. Não precisa fazer gota. Às vezes vocês veem uma peça lisa, principalmente para quem não pinta, ela não foi feita dessa forma, tá? Ela foi feita pincelando na sequência, em 3 camadas. Então, a gente passa uma camada, deixa secar, passa outra, deixa secar 3 vezes, tá? Não é fazendo gota, senão daria um trabalhão. Então, esse SP também é uma tinta bonita para fazer um fundo. Esse prato aqui que eu fiz, ó, com papel, gente, então dá para fazer, sei lá, quer fazer um prato embaixo, liso, dá para fazer com um vermelho liso, dessa forma que eu expliquei, só com um pincel, tá? Eu vou mostrar depois para vocês, a hora que acabar esse pedaço, ó, já começou a secar, lavo o pincel e enxugo. Eu vou mostrar depois para vocês, só para vocês terem um pouquinho mais de ideia do que serão os projetos do Clube Master, tá? Na quarta-feira, aliás, vou lembrar, quem é do clube, já participa do clube, vai ter aula, tá? Já até a gente mandou a lista. Fiz um prato bem bonito, um floral bem bonito, usando 2 tipos de tinta. No Master a gente vai ter umas peças um pouquinho mais elaboradas, eu vou mostrar para vocês. Provavelmente o primeiro vai ser um italiano bem rebuscado, com bastante sombra. Mais até do que esse aqui. Esse aqui a gente fez no clube em dezembro. Ó, então aqui eu já fechei esse pedaço, esse quarto do prato. É igual a esse, ó, vocês estão vendo? Esse prato é um pouquinho maior, mas é a mesma coisa. Só que aqui eu inverti, eu fiz vermelho com rosa. Eu quis dar mais uma opção para vocês de cores, tá? É um contraste que fica muito bonito, vocês podem fazer sem errar. Mostrar para vocês, ó. A gente vai fazer pratos assim, mais elaborados no Clube Master, tá? Essa mandala aqui, ela é cheia de detalhes. A gente usa os liners também, usa o FD, que é o relevo. Tem aqui esse aqui é um marroquino também, cheio de detalhe. A gente vai fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, são peças mais elaboradas. São peças que têm mais tintas. Então, quem quiser avançar um pouquinho com a pintura, é uma boa opção a mudança, tá? Vou pedir para o Juan abrir os comentários. Eu vou hoje, a gente vai parar aqui. Amanhã a gente vai fazer filete. Vamos dar o acabamento geral no prato, tá? Eu vou até adiantar um pouquinho para não ficar, para vocês conseguirem entender o acabamento total. Ó, deixar aqui esse aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que vai atrapalhar, né? Esse prato é muito grande, é um prato de 40 centímetros. Alguém tem dúvidas? Ó, então, o que eu fiz hoje? O papel, o transfer, e fizemos o fundo desse prato italiano.
Preciso aprender a riscar. A senhora da aula? Andréa, né? Andréa, a gente tem um curso online de desenho. Eu fiz um desenho com um clube, um curso com a Lu Rosa, que é minha desenhista. Ela faz o desenho, ensina o desenho de alguns estilos, marroquino, mexicano, e aí eu ensino a pintura. Então tem um curso sim. Na minha bio, eu acho que os cursos, a partir de amanhã, na verdade, a gente vai abrir a venda dos cursos, aí estará lá. Os números das tonalidades, é isso? É o SC1, é isso que você perguntou? Acho que sim. E o SP274. O papel é importado? Esse papel é importado, eu acho que ele é japonês, chinês. Eu não vendo, eu tenho poucos aqui, mas tem na Zeramix. Ó, tá? Eu acho que ele é japonês. Alguém mais tem dúvida, gente? Bom, as lives vão ficar no feed até amanhã, né? É nossa última live. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, me manda mensagem por direct que eu respondo. Quem não tiver ainda no grupo de WhatsApp e quiser entrar, ainda dá para entrar, manda mensagem também no direct e eu coloco vocês. Ou então, lá no link da bio tem um link com duas opções. É só clicar no de baixo, que é o Caminhos da Cerâmica. O transfer não queima, Regina. O transfer você esmalta e depois aí sim você queima. Bonita, né, Naira, a combinação? Então, entendeu, Regina? Espera secar, esmalta e aí queima. A Adriana está perguntando sobre a turma Master. Acho que a Adriana é minha aluna do clube, não é? Adriana, é assim, a turma Master, a gente vai ter a primeira aula em fevereiro, acho que é dia 8 ou 9, vai ser de sexta-feira às 11 horas, uma ou outra vez, de acordo com alguma eventualidade, é muito difícil acontecer, a gente troca, às vezes tem feriado, né? Mas normalmente é a cada 15 dias e os trabalhos são mais elaborados do que os do clube da Paula Rios, tá? Então são trabalhos com mais sombras, com mais cores. Eu vou ensinar bastante mistura de tinta para a gente ter meio tom e fazer sombra sobre sombra. Vou falar um pouquinho de combinação de cores, eu já falei, queimas, vou fazer estilos diferentes, mas sempre eu vou acabar predominando para o italiano, tá, gente? Venderam da marca Guerre. Eu já ouvi falar, Maristela, mas eu não causei para poder te falar. Então, Adriana, se você gostaria de migrar para o curso, mas gostaria de migrar para avançado. Dá para todo mundo, dá para quem quiser migrar. A partir de amanhã, a Thalita pode conversar com vocês. Vai ter uma diferença de valor, mas aí é só vocês pagarem a diferença proporcional ao mês que vocês estão assinando. E o que eu fiz agora é o seguinte: quando vocês migrarem, ou mesmo quando vocês comprarem os clubes, vocês vão ter acesso a tudo o que eu fiz desde o primeiro clube, tá? A gente estava tendo bastante confusão de gente que entrava e perdia o conteúdo anterior, então esse ano eu resolvi fazer dessa forma. A partir do momento que você entrar, enquanto você estiver pagando a sua assinatura, sei lá, a sua assinatura vence em dezembro. Até dezembro, você consegue acessar todas as aulas do clube, tá? Quem for para o Master vai ter o Master e o outro todas as aulas. Então, é um conteúdo gigante, tá? Gigante. Os fundos são sempre com SC. Eu sempre uso ou SC ou SP, Maristela.
Entenderam então a diferença do Clube Master para o primeiro? O Master vai ter trabalhos mais elaborados. Se vocês têm tempo, têm material, têm interesse em melhorar o trabalho de vocês, têm curiosidade, eu digo que é uma boa escolha. Até porque vocês continuam no outro, tá? Seria por semestre ou anual? Anual. Eu não sei se a gente vai ter assinatura semestral dessa vez. Pode até ser que a gente tenha, mas eu te confirmo amanhã. Tá feliz, né, Samantha? Vai ter aula comigo 2 vezes por semana. Então vai ter muita opção, gente. Muita opção de trabalho, de tinta. Acho que vai ser bem rico. Eu estou bem animada. Acho que vai ser bacana para vocês. Eu tenho bastante aluna que tem ateliê, então eu acho que eu fiz pensando também nisso. Thalita não esquece de mim. Não, ela vai mandar recado para todo mundo. Tá bom? Alguém tem mais dúvidas? Quem não está entrando agora, não conhece o trabalho, dá uma olhadinha, tem muita publicação, muita peça antiga, enfim, quero tudo. A Naira a Naira é fiel, ela está acho que desde da primeira aula do clube, né, Naira? Então é isso, gente. Pelo jeito, acho que as dúvidas acabaram. Amanhã a gente vai acabar esse prato, dar acabamento nesse prato, tá? Vou ensinar a usar as bisnaguinhas. Vai ser bem útil. E aí a gente vai abrir a venda dos clubes que estavam fechadas, tá? A gente faz sempre uma semana, 10 dias, depois acaba fechando, para eu também não perder muito controle das alunas, quem está entrando, quem não está. É isso. Então, a gente... Gardinha, eu vou fazer... Normalmente, eu faço estilos diferentes. Agora, no Master, eu vou fazer um dia italiano, outro dia japonês. Eu já estou separando os desenhos. Eu vou fazer Imari, que é uma técnica japonesa. Vamos fazer Juan, que é um francês. Então, tem muitos estilos que são interessantes a gente trabalhar. Por isso também que eu fiz esse clube a mais, porque seria conteúdo demais para quem está começando, mas para quem já está adiantada, aí a gente consegue passar bastante informação. Eu tenho muito livro aqui, vou mostrar também um pouquinho de livro para vocês, vai ser bem legal. Na verdade, é como uma mentoria, só que com mais gente, porque eu não iria conseguir fazer para tanta gente, não tenho tempo, eu dou aula vários dias aqui também no presencial, então eu tive essa ideia, vai ter muito conteúdo, então vai ser como uma mentoria, só que para mais gente. A Marta está perguntando se pode ingressar sim, Marta, a gente tem aluna no Chile, tem aluna na Argentina, tem aluna em Portugal, tem vários lugares, pode fazer sim, é um prazer. Da onde você é? No Master você irá mostrar como compõe seus desenhos. Eu não sei como você chama, Gardinha Gurgel. Essa questão dos desenhos, eu sempre tenho o desenho, eu tiro de algum modelo. Então, por exemplo, eu tenho uma infinidade de riscos e aí a gente tira sempre desses livros algumas coisas eu digo a gente porque eu e a Lu que fazemos os desenhos. Então, eu não crio os desenhos, a composição é minha e é sempre de livros, tá? Então, eventualmente eu posso mostrar algum livro e tal, mas a forma como a gente coloca isso na peça é muito de acordo com de onde a gente está tirando mesmo. Já pinto há tempo, você acha interessante? Sim, eu também acho. Desculpa, como você chama? Não é Gardinha. Muito interessante, justamente por isso que eu fiz
o curso. Eu também pinto há muito tempo. Aqui no ateliê eu tenho muito livro e eu tenho muita aluna que tem interesse em saber como é um estilo francês. Esse estilo Rouen, ele é lindo, ele é muito delicado, com cores inclusive que parecem com essa daqui, e não é um estilo que eu faço muito, porque é uma peça muito elaborada. Então a gente vai fazer exatamente isso no Clube Master. Vai ter japonês, como eu falei, existem algumas pinturas renascentistas que têm umas volutas são mais gordas, com mais rococó. Então, para isso eu fiz esse grupo, até porque seria muito conteúdo para quem está começando. Então, eu acho que vai ser uma boa opção para você entrar no. Eu acho que você não é aluna do clube, mas vai ser uma boa opção para você entrar. E aí também você acaba tendo o conteúdo do primeiro clube, que também sempre tem bastante dúvida, tá? Eu tô falando bastante, gente, do Clube Master, porque é a novidade. Mas não pensem que eu vou deixar de lado o primeiro, ao contrário, porque é justamente nele que eu vou ter oportunidade de explicar às pessoas que estão começando, tá? Eu comecei a dar aula para um monte de gente que nunca tinha visto pintura na frente e tá pintando super bem. Exatamente. É prática com conhecimento, exatamente. Eu acho que é importante a gente saber o que tá fazendo, né? É lindo, né, esse prato? A Fátima é aluna também do clube. Ela, ela já é aluna do clube. É uma pena. Tentem assistir. A Gadinha está falando que já é aluna do clube. Tentem assistir depois no Hotmart, tá? A Fátima é um exemplo. Ela começou sem pintar nada, e aí a amiga dela, a Raquel, ajuda um pouco, mas ela começou do zero, nunca pintou nada e ela tá pintando super bem. A gente fez um desafio agora em setembro, quando teve o evento, e ela pintou e ficou perfeito o prato. Então, não vou abandonar o clube, não. É ao contrário, é o que me dá. Eu gosto muito desse desafio. Então é isso, Gardinha. Espero que você mude, porque vai ser importante para você. Você já pinta há um tempão. E, gente, assistam as aulas no Hotmart. São ótimas. Dá para a gente voltar, assistir várias vezes. É interessante. Então, amanhã vamos acabar esse prato. E aí, então, a gente conversa mais um pouco. Eu vou explicar dessas bisnaguinhas, do relevo, e aí a gente vai abrir a venda dos clubes para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Acho que todo mundo já perguntou o que queria. Então amanhã a gente volta às 18 horas. Quem ainda não está no grupo de WhatsApp, manda um direct ou entra no link que está na bio e entra no grupo de WhatsApp, que aí vocês recebem o desenho, o material e tudo. Tá bom? Obrigada. Beijo, gente. Até amanhã.